Louvado seja o nome do Senhor, Deus de paz e de poder. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, nos dar forças para poder caminhar a cada dia, e perseverar em oração, na obediência da palavra. Santo é o Senhor, o Deus de paz e de poder e de glória. Que o Senhor possa abençoar a cada alma que ouvir, ó Deus Altíssimo, as suas palavras, leitura bíblica, ó Deus Altíssimo, soberano, cada ouvinte, ó Deus Pai Santo, o Senhor o abençoe e fortaleça e dá também entendimento da palavra, para que, ó Pai, ó Deus, seja como alimento para a sua alma. Te glorifique, te dou graças, pois quanto sei que o Senhor é bom, o teu amor é infinito, tua bondade é eterna, tua misericórdia dura para todo sempre. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas fraquezas, dá-me direção da palavra e abençoa, Senhor, este canal. Ó Deus, seja para a bênção, para a edificação, ó Deus Pai Santo, Deus de glória, para a vida, ó Deus, aos que querem, que buscam vida, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a buscar e ser, ó Deus, obediente à tua vontade e ao teu querer, e dai também-nos direção da tua palavra, Senhor. Aleluia. A glória a Deus nas alturas, santo ao Senhor. Deixa uma leitura bíblica, livro de Malaquias, aleluia, capítulo 3, a partir do verso 7, para podermos entender um pouco mais da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O título é: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Então, o versículo 7 nos ensina: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas assadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abstenção. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vos dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidados em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Aleluia. Então, versos 14, o livro de Malaquias, capítulo 3, que fala sobre dízimo e oferta, os que roubam os dízimos, tesouro da casa do Pai, os que pegam um centavo, os que pegam sequer um centavo, sem pedir, está roubando, os que engana,
com esse negócio de dízimo, de oferta, não é por bolso do pastor, mas para o pobre necessitado que está precisando do alimento em sua casa, em seu lar, e que hoje os pastores estão roubando a Deus, não estão mais vivendo conforme a vontade de Deus, não vive da fé, mas o dízimo e a oferta que está sendo deixado na igreja, enquanto a alma necessitada está passando fome. Às vezes chega um e diz assim: dá para me dar uma cesta básica de alimento? Deus manda trabalhar, ou diz eu não tenho. Enquanto o seu bolso, a sua casa, a sua mesa está cheia do dízimo e oferta da igreja, esse é ladrão que está roubando o tesouro de Deus, a casa de Deus. Nós não podemos fazer isso. O servo de Deus não vive de dízimo nem de oferta, vive da fé que o Senhor tem nos posto em nosso coração, de crer, entender e compreender que Ele é o sustento em todas as necessidades. Vive de fé, de oração, de lágrimas, de obediência na palavra do Senhor, para que possa conseguir ter uma vida em comunhão com o Senhor. Vive pela fé, não vive de dízimo de igreja. Dízimo de igreja não é para o bolso do pastor, não é para o bolso do missionário, não é para o bolso do obreiro, não é para ali colocar no bolso, mas para dar ao que necessita, para dividir com os pobres e com o necessitado. E a palavra de Deus diz que estão roubando os dízimos e as ofertas alçadas. E é o que vemos hoje dentro das igrejas, é o que está acontecendo, pastores enriquecendo sem nenhum meio de trabalho, pastores ficando rico, podre de rico, e não sabe que a sua alma, parece não saber que a sua alma está aprisionada nas profundezas do abismo, onde o diabo está na sua mente, porque quem rouba 10 centavos, um só centavo da igreja, quem tira e dizer Deus não vê, quem tira e dizer Deus não está vendo, é por causa que é necessário, a minha casa está faltando alimento, eu vou tirar do dízimo a oferta da igreja, está tirando sem permissão de Deus. Não pode fazer isso. Mas vamos passar fome? Passa não, porque se o Senhor diz que Ele sustenta, Ele envia alguém para ajudar, conforme as necessidades. Ele leva aquele que tem condições para segurar na mão e levar. Muitos não querem mais nem orar, mas vivem, vão ali pregar a palavra de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Recebe o dízimo e oferta, coloca no bolso para começar, nem poderia fazer isso. Não se pode pegar dízimo e oferta de Deus e colocar no seu próprio bolso e dizer, depois eu dou. Não se faz isso, porque o pastor, o que pega o dízimo e oferta e coloca no bolso para depois dar, esse rouba, esse tira, esse come, esse vive das ofertas e ainda leva como se nada estivesse acontecendo, como se fosse uma coisa comum, mas não. O Senhor vai lançar por terra esses pastores falsos, esses lobos devoradores que estão enganando as almas, que estão indo para o inferno e levando todos juntos. Dá pela metade, mas tem uns ainda que dá pela metade, vive de engano, sem vida de oração e não usa a fé para se sustentar. Mas o dízimo é oferta da igreja. Não podemos ter salário. Servo de Deus não vive de salário de igreja.
Tem muitos que têm que pagar para poder pregar a palavra. Infelizmente, é o que nós vemos hoje. Nós que somos pequenininhos, quando vemos isso, não vamos aceitar não. Denuncie, abra sua boca, diga que está errado, que o que está fazendo não é certo. Fale a verdade, peça direção a Deus, diga que ele está errado, diga que não pode fazer isso. Fale que Deus é com a verdade. Onde tem verdade, o Senhor está junto. E não ouça palavra desses não pregadores que vivem por dinheiro, que prega por dinheiro e que coloca no bolso dízimo oferta de qualquer jeito. A palavra de Deus lá no livro de Jeremias também, ele diz: ai dos pastores que destrói, dispensa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. A palavra de Deus diz que ele mesmo a recolherá, porque estão roubando as ovelhas, matando as ovelhas, roubando o próprio Senhor, matando as ovelhas. Não estão trazendo alimento de edificação para as almas. Capítulo 23 do livro de Jeremias. É muito triste, né? No versos 16 do 23 de Jeremias, onde diz: assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensina-vos vaidade e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Pode entender e crer que esse que rouba, ele também mente. Ele entrega revelações, ele não ora pelas almas, ele não ora pelos pequenininhos, ele não entende quando é um demônio que está ali atormentando a alma. Ele não faz visita nos lares, ele não faz visita. Se chamar, ele não vai, é falso profeta, entrega revelações lá de cima do altar e a gente não vê uma palavra de edificação. Nessa igreja não tem choro, não tem lágrimas, não tem a presença do Senhor e Deus Altíssimo. Então, e onde tem erro, o Senhor não está junto. Então a gente já entende, já sabe por aí. Então, ter cuidado nesses falsos pastores, nesse lobo vestido de cordeiro, nesses profetas mentirosos, vivendo de engano, vivendo o sustento da igreja, que é para o pobre e necessitado. Ainda no livro de Jeremias, capítulo 25, no verso 32, em que o Senhor, ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre face da terra. Porque não ouviram a palavra de Deus, não ouviram a palavra de edificação, não tinha edificação a palavra, então estão sendo enganados dentro das igrejas. São almas que estão na escuridão, em depressão, na enfermidade, estão ali oprimidas, angustiadas dentro das igrejas e não tem ali quem possa ajudá-las, estão sendo enganadas, tanto vai o pastor como vai as almas também. Então o Senhor diz, o Senhor, oivai, pastores. No versos 34, oivai, pastor, e clamai, revolvei-vos nas cinzas principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vos então caireis como um jarro precioso. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Essa é a palavra de Deus para os pastores
que vive de aparência, os profetas falsos, enganadores, roubando a igreja do Senhor, roubando os dízimos de oferta em cima dos altares, sem ter chamado de Deus, e se tem chamado não foi aprovado para estar ali em cima do altar. Aí pegou 10 centavos da igreja e roubou. Vai conciliar com Deus, sai de cima do altar, vai para o banco e vai orar ao Senhor e pedir perdão para poder o Senhor dar direção para continuar meditando, falando a palavra de edificação para também as almas que precisam, todas essas almas que estão assim, ouvindo palavras de pastores mentirosos, enganosos, falsos profetas, ladrões de dízimo e oferta. Elas não têm vida em comunhão com Deus, não conseguem orar, não conseguem ter forças para meditar na palavra de Deus, não conseguem ter vida em comunhão com o Senhor, e elas estão sendo enganadas por causa que o pastor não está na vida em comunhão com Deus, e elas não conseguem entender e perceber porque vai por ele, não lê a Bíblia para poder ver o que está certo e o que é errado, e quando vê, não repreende, e aí vive no engano e escuridão da morte. Infelizmente é a verdade que muitos precisam saber e não conseguem nem mesmo abrir a boca para denunciar isso, para dizer: você está errado, não faça isso, você está errado, não se pode dar palavra de edificação, Deus não está nessas coisas, e vive, baixa a cabeça, vivendo de engano e não busca pela salvação da sua vida, da sua própria alma. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas, que venhamos ser fiel diante do Senhor, não roubando, acreditando, servando pela fé. Quem tiver comida, come; se não tiver, vive em oração, porque a oração é alimento, e Deus mesmo manda o mantimento. Mas não tire da igreja não, dê para os pobres, necessitados, não olhe a quem, somente faça o bem, e que possamos repreender os pastores que estão dentro das igrejas, roubando os dízimos, a oferta do Senhor, matando almas e mais almas que precisam ser lançado por terra. O mal que está neles precisam ser lançado por terra. Os altares precisam ser limpos, precisa ser lavado, e a pessoa tem que ter coragem para poder falar. Quem tem vida em comunhão com Deus não tem medo, e que possamos estar buscando ao Senhor de todo o coração, para que o Senhor dê direção para poder conseguir denunciar esses pastores corruptos, mentirosos, falsos e ladrões de dízimo e oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanha na Bíblia a palavra de Deus. Glória a Deus nas alturas. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar e ser cada dia mais fiel e obediente à sua vontade, para não cair nesse lado do diabo, como esses pastores que vivem dessa maneira. Glória a Deus nas alturas.